Então essa mensagem hoje é muito forte. Ela vai abalar a estrutura do sistema. Porque até, no entanto, os últimos anos da minha vida, pelo menos, tem sido bom em termos de conhecimento, mas ao mesmo tempo de decepção, né? Porque pessoas que podiam ter passado certas informações para nós, elas esconderam da gente por muitos anos o nome verdadeiro do Mashiach, esconderam, adulteraram a nossa escritura, e por fim, essa é a mais cruel, porque essa mensagem de hoje ela vai mostrar para nós que, na realidade, o povo israelita, que você vê Hollywood apresentar, que você vê as minisséries da Rede Record apresentar como pessoas brancas, nunca foram. Nunca foram. Até o próprio Yeshua, que todo mundo mostra, um homem branco, tipo europeu, padrão europeu, branco, olho azul, cabelo liso, comprido. Yeshua nunca foi de cabelo comprido, porque para ter um cabelo comprido ele teria que ter um voto de Nazireu. E ele não tinha voto de Nazireu. Já começa por aí. De olho azul. Então o sistema, todo esse tempo inventou, nos enganou, escondeu a verdadeira raiz, os negros. Vamos começar por Adão. Adão foi o primeiro homem. Adão significa homem criado do barro. Que cor que é o barro? O barro é marrom, meio mogno, né? Então Adão já tinha uma cor diferenciada. Já começa por aí. Adão era cor mogno. E Eva, mesma cor. E os filhos, a mesma cor. Então, o que acontece na genealogia em Gênesis? Abra a sua Bíblia em Gênesis. Você vai começar a ver detalhes nas próprias escrituras de que os detalhes nas próprias escrituras que os homens criados desde o início eram negros. Aí você me pergunta, mas de onde surgiu então o homem branco? Uma coisa você vai entender agora, que sempre do homem negro pode surgir o homem branco. Vocês sabiam disso? Que do homem negro surge o homem branco. Agora do homem branco não surge o homem negro. Por quê? Os albinos. O que é a cor negra? É uma pele cheia de melanina. A melanina, ela faz com que nossa pele seja mais resistente ao sol. Os brancos, quando o branco já... O que é a cor branca? A cor branca é uma pessoa que não tem melanina. A pessoa de olho verde, de olho azul, de olhos claros, é falta de quê? De melanina. A mesma coisa é a pele. É falta de melanina. Então, na África, você vê inúmeras famílias com filho, pai, mãe, negro, e os filhos, às vezes, nascem mais claros, ou nascem até brancos albinos, com baixa melanina. No capítulo 10 de Gênesis, capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Ram são Cuxi, Mitzraim, Put e Hanaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Ávila, Sábita, Raamá, Sabiteca, e os filhos de Raamá, Sheba e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Então veja bem,
No versículo 6, os filhos de Ram são Cush, Mitzraim. Mitzraim. Todos esses homens eram negros. Nenhum deles eram brancos. Nenhum deles. Inclusive, no versículo 20. E esses são os filhos de Ram, segundo as suas famílias, segundo as suas terras e suas nações. E Shem e a Shem nasceram os filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Arifete. Os filhos de Shem são Elão, Ashur, Arfaxade, Lud, Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ru, Geter e Mas. Arfaxade gerou Shelá, Shelá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. E o nome de um é Peleg. Portanto, os seus dias se partiu a terra. E o nome do seu irmão foi Ioquitã. Então, Ram, quando você lê aqui, Ram, que nem aqui no caso, esses são os filhos de Ram. Você sabe o que significa Ram em hebraico? Pretos. Preto. Quando você lê Avraham, o que você entende? O pessoal fala, não, Avraham é pai de muitas nações. Mentira. Essa é mais uma mentira que eles pregaram para nós, que o sistema mentiu para nós. Né? Inclusive, alguns irmãos que se declaram judeus messiânicos continuam propagando essa mentira. Essa mentira partiu também dos próprios, entre aspas, denominados judeus. Avraham, pai de muitas nações. Mentira. Ava, pai. Ram, pretos. Avra, se fosse pai de muitas nações, seriam avragões. Porque gões em hebraico refere-se a muitas as nações. Né? Então, seria Avragões e não Avraham. Então, quando se fala Avraham, você está falando de pai de muitas nações. Você não está falando de Avragões seria pai de muitas nações. Avraham, você está falando pai dos pretos. Aí da onde que saiu Avraham? Da terra de Ur dos Cal. Sabe onde é essa terra? Fica no Iraque. A temperatura normal dessa terra, gente, hoje é 52 graus. Ur dos Caldeus é o Iraque. Hoje, essa terra, ela tem uma temperatura normal de 52 graus. Aí eu pergunto para você, e era conhecida como fornalha de fogo. O nome Ur dos Caldeus significa fornalha de fogo. Então imagina você, o homem branco, os soldados americanos, teve soldados lá que morreu de tanto calor que passou nessa cidade. Outros passaram maus, de tão quente que é a cidade. Um homem branco jamais, uma pessoa de natureza branca, jamais suportaria morar nesse lugar. Então, nisso você vê que o sistema está com uma mentira. E isso aqui vai soar nos ouvidos de rabinos, de rochas de congregação, de teólogos, porque eu vou botar isso na internet e as pessoas vão ficar sabendo dessa verdade. Elas têm que saber dessa verdade. Então, essa mentira já começa aqui. Por aqui você vai ter uma noção da gravidade da mentira. É uma mentira descarada. Então, o que acontece? Essa genealogia que eu te passei aqui, dessas pessoas que nasceram, Cã era preto. A palavra Cã significa queimado. Cã teve 4 filhos.
Cuxi gerou os etíopes. Então veja bem, Cuxi gerou os etíopes. Ele sendo branco, ele poderia gerar etíopes? Etíopes são que cor? São que cor, gente? Negros. Misraim gerou o Egito. Kemet. Put, a antiga Somália. Na Somália, que cor que as pessoas que moram na Somália, irmãos? São negros. E Canaã dos cananeus, os antigos habitantes da terra de Israel. Quem que morava em Canaã? Quem que morava em Canaã? Canaã? Foi Israel. E todos eram descendentes de quem? De Cã. E Cã gerou todos esses aqui. E todos eles geraram nações negras. Vocês estão compreendendo? Nenhuma dessas nações eram brancas. Nenhuma. No versículo... Cadê? Os israelitas são descendentes de Shem. Quem é Shem? Eles mesmo falam, o sentimento antissemita é porque eles perseguem os descendentes de Shem. Aí no versículo 20, e esses são os filhos de Ram. Na Bíblia comum está escrito Cã, né? Mas Cã na verdade é Ram, tá? Que quer dizer queimado. Preto ou queimado. Né? E segundo as suas famílias, segundo suas línguas, suas terras, segundo suas nações. Cada um tinha um idioma, passou a ter um idioma e cada um tinha o quê? Passou a ter uma nação. Aí diz, e Shem, nasceram filhos e ele é pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Iafete. Esse Shem é que deu origem ao povo de Israel. Então o que acontece? A gente vem buscando lá do fundo da ramificação dessas raízes. Então o que acontece? Eles são os verdadeiros israelitas, os descendentes de Shem. Né? Esses falsos judaísmo que você encontra agora, aí você pergunta, mas e esses judeus que estão aí? Eles não fazem parte da tribo de Israel. Em primeiro lugar, que já usa o nome judeu. O nome judeu vem do verbo judiar, maltratar. Eles são chamados semitas. Foi uma tribo que se formou totalmente fora de Israel, do estado original de Israel, os israelitas. Eles se formaram totalmente fora. Não tem o sangue de Abraão nas veias desses homens. Não existe genética neles de Abraão. Eles não têm. Né? Aí você veja em Gênesis como que eu estou falando que é verdade. Gênesis 50, versículo 7. Que cor que eram os egípcios? Eram negros, correto? É que a gente ia colocar uma tela aqui hoje, mas infelizmente não deu antes para gente trazer. Mas na próxima semana a gente vai mostrar mais detalhes em fotos, imagens. Gênesis 50, versículo 7. Quando José, conhecido como Iosef, subiu para sepultar o pai dele, Iosef subiu para sepultar